Olá, parabéns por ter acessado. Eu sou o professor Juliano Jorge e nós vamos falar sobre um assunto muito especial que é o ozônio, ozonioterapia. Quero fazer uma apresentação breve e em poucos slides, em poucas imagens vocês vão entender dessa tecnologia, dessa metodologia que vem revolucionando e promete lucratividade, eficiência com segurança. A gente vai fazer isso em duas etapas. Uma teórica e depois uma prática onde vocês já vão aprender alguma coisa sobre eficiência da ozonioterapia, sobre outras metodologias e um pouco mais sobre o assunto. Bom, agora vamos compartilhar alguns slides, que é o conteúdo da nossa próxima aula prática. Olá, bom estar com vocês de volta. Eu sou o professor Juliano Jorge, como tínhamos falado, para nossos slides sobre ozônio na estética. E o que diferencia a nossa técnica é a associação da medicina tradicional chinesa, da técnica de acupuntura, com ozônio, que é revolucionário, que vem mostrando resultados em lucratividade e eficiência, com uma margem de segurança muito melhor do que outras técnicas. Essa lucratividade pode ser aumentada em até 320%. Então, isso é bem interessante para vocês, meninos. E logo mais, durante o curso, eu vou mostrar para vocês como a gente vai obter esse protocolo e resultados dessa margem. Estou vendo muita gente no mercado evoluindo, melhorando sua lucratividade, seus ganhos. Eu acho que aqui temos uma oportunidade de botá-las nesse patamar, aumentando sua renda, melhorando a satisfação e felicidade de seus clientes e pacientes, com maior segurança e promoção de bem-estar e saúde. É um assunto que interessa a todos. Comparando a carboxiterapia, a criofrequência, a criolipólise e outras, o ozônio apresenta uma lucratividade superior a 320% a 400%, dependendo da metodologia. E isso, durante o curso, vocês vão aprender também. Então, quando prometemos 320% nossa lucratividade no aumento do seu ganho, comparamos a carboxiterapia, que também utiliza de um gás e com a metodologia muito parecida. Então, quem já conhece carbox está familiarizado ao uso de gases, é mais ou menos isso, 320% sobre a lucratividade da carboxiterapia. Outras técnicas você tem ganhos ainda superiores a isso. Muito interessante. Bom, a minha história é muito legal, porque quando eu conheci ozônio, no começo dos anos 2000, eu fiquei entusiasmado, empolgado. Durante os 2 primeiros anos eu praticamente não dormi, lendo, estudando, pesquisando e fazendo uso na prática clínica. Isso revolucionou minha vida, isso revolucionou meus conceitos sobre bem-estar, saúde e, o mais importante, o tempo de tratamento. Respostas rápidas e seguras. Isso você vê na satisfação, na expressão da face do seu cliente, na alegria, no bem-estar, isso é muito imediato. Então, para quem não me conhece, eu sou especialista em medicina tradicional chinesa, em acupuntura chinesa, no Combrac, no Rio, e pratico acupuntura há muitos anos. São 25, 26 anos de prática, onde eu sempre usei para benefícios de atleta e para benefícios de pessoas de maior idade, geriatria, gerontologia. E no começo eu não pensava em fazer o uso profissional, eu pensava em fazer o uso prático na minha vida diária como atleta, porque como praticante de arte marcial eu vinha com lesões, repetidas lesões, e quando nunca para de treinar, nunca para de machucar. Então, para o esporte, que associou minha primeira relação com os cuidados de entender melhor o corpo, entender melhor o funcionamento, a vida em si, foi pela arte marcial e pela prática esportiva. Isso me despertou a acupuntura, que mais tarde me fez se tornar profissional. E muito mais tarde, logo no início dos anos 2000, 2002, 2013, eu comecei a usar ozônio na prática. Isso é uma revolução. E com controvérsias, com polêmicas. Mas, a partir de 2018, o Ministério Público vem e reconhece essa fabulosa técnica, porque nos confirma que o caminho está certo a ser seguido, a ser trilhado. Eu quero dividir com vocês um pouco dessa história e um pouco dessas metodologias. Hoje eu faço parte da escola de odontologia
em Chapecó, como convidado de curso de extensão para odontologia, e venho usando isso muito na medicina esportiva e na estética, que eu acho que é o assunto mais interessante, que é o assunto da próxima aula, que vocês vão poder ver um pouco dessa prática e entender um pouco melhor da eficiência desse gás tão simples, tão eficiente e tão polêmico. Bom, e nesse longo tempo, inúmeras pessoas tiveram esse benefício, milhares de pessoas. Mas aqui eu coloco nesse slide para vocês algumas pessoas importantes conhecidas aí da mídia, pessoas da vida pública, né? O Ratinho, depois o Álvaro José Paes Leme, pai da Fernandinha Paes Leme, depois aí com a placa na mão o Foguinho, Felipe Foguinho, skatista de alto nível, alto rendimento. A última foto do superior, no canto direito da tela, está o professor Wagner Mota, que é sensei do Demian Maia, atleta de renome. E a primeira foto de baixo está o outro skatista, X-Game, campeão da X-Game, ícone do esporte. O skatista sofre muito. Essa última foto, essa foto preta e branca aí, não tem nem o que falar, do Alex com Constanza Pascolato. Pessoas maravilhosas, ilustres, de formadores de opinião, pessoas maravilhosas. A Vanessinha Camargo também, esse rostinho bonito, ainda cuida da pele, usa a metodologia. Tem que cuidar, todos temos que nos cuidar. E falta espaço para botar foto de todo mundo. Mas as pessoas mais importantes, acho que são quem nos cercam. E as primeiras a serem beneficiadas são quem nos envolve. É o que eu quero que vocês entendam com essa prática. Esse próximo slide mostra referências sobre a confirmação dessa lucratividade e da revolução que vem causando essa metodologia. Esses 3 últimos anos foi sine qua non para solidificar a eficiência e renome da técnica de ozonoterapia, porque dependeu do Ministério Público baixar uma portaria e incluir dentro do sistema público de saúde. Então hoje vocês vão ver que até conseguimos fazer até prestação de serviço para o sistema público com a técnica de ozonoterapia. No futuro muito próximo, isso vai estar sendo disponibilizado recurso para as prefeituras e municípios do interior, mas as grandes cidades já têm esse benefício. Isso já está liberado por lei. Vamos lá, o que é a ozonoterapia? Conhecida, foi difundida em plena Primeira Guerra. Um pouco antes, 20 anos antes, 1880, por aí, os alemães descobriam um gás e denominaram ozônio, e não se sabia muito bem o que fazer com esse gás. Mas durante a Primeira Guerra, os mutilados e acidentados de guerra, toda a natureza da guerra, eles sentiram necessidade de explorar outras coisas que depois, na Segunda Guerra, já estava normatizado e sendo utilizado com certa tecnologia e metodologia na Alemanha. Mas sempre como produto de guerra, de revolução e pós-guerra, de recuperação de trauma, de mutilados. Então, N traumatologia e infectologia, N casos durante esses primeiros 20, 30 anos. Mas na década de 50, 60, com 42, se não me engano, 42 ou 40, no começo da década de 40, tivemos um prêmio Nobel falando de ozônio, usando oxigênio terapia, terapias oxidativas, tivemos um prêmio Nobel de fisiologia. E agora, no passado, tivemos outro prêmio Nobel. Então, a ozonoterapia é o que promete revolucionar e vem revolucionando a vida das pessoas. E por que eu acho, ou dizemos, que a ozonoterapia é melhor ou a mais eficiente técnica do mercado? Isso é por empirismo, isso é por estudos e prática. Usa-se inúmeros casos, tem determinados resultados e com outra metodologia os resultados vão melhorando e vai se observando isso com a prática ao longo dos anos. O resultado breve do ozônio é muita eficiência. Então, 3 minutos, 5 minutos, as pessoas relatam alívio de dor, melhor que muitas vezes que morfina, como bloqueador de dor. Um processo inflamatório, como ele bloqueia algumas citocinas que criam um efeito na fisiologia muito grande, muito rápido. E apenas é uma oferta de oxigênio. O resultado final é oferta de oxigênio. E o que torna a técnica segura, absolutamente segura, é a metodologia
e os critérios adotados. Existem documentos determinando qual o volume, a concentração, em que caso, quando e como usar. Então, isso torna a técnica muito mais segura do que tomar uma aspirina. Uma aspirina representa, não sei, 0,02% de risco de morte. Usando, tem raríssimos casos que abaixa o índice para 0,00007%. Então, é muito pequeno isso. A segurança é muito boa. Seguindo tais critérios, seguindo tal metodologia, teremos extrema segurança e benefício ao usuário e ao profissional que esteja aplicando. Não existe insalubridade, não existe risco. Vamos lá para a lucratividade que havíamos dito. Aqui esse slide mostra a carboxiterapia, que também utiliza de mesoterapia com gás, injeções subcutâneas e superficiais. A criofrequência, que também atinge apenas a superfície, criolipólise também, que atinge a gordura. A lucratividade e eficiência chega a superar os 400%, isso 404% é muita eficiência, muito lucro. Então, retorno do tratamento. O que eu falo para as pessoas sempre nos cursos, quando falam, como que eu vou ter o retorno do que eu investi? O retorno do que eu investi, eu tive muito rápido. Então, isso também me garantiu que eu possa afirmar que você vai ter um retorno muito rápido. O que aconteceu comigo foi que eu paguei na época, há muito tempo atrás, não sei o preço do mercado hoje, como funciona, mas naquela época eu tinha pagado, me custou R$3.500 um aparelho, um equipamento, e que o primeiro tratamento que eu fiz foi mais caro que isso. No primeiro dia, na primeira hora, eu acho que antes de terem descontado da minha conta, eu já estava pagando o equipamento. Então não teve quanto tempo eu levei para pagar. Eu paguei imediatamente. Foi nada antes eu havia feito com esse retorno. Então, esse retorno, a minha experiência foi muito feliz com isso. Claro que eu já tinha o público, já estava trabalhando, não estava começando. Isso também faz alguma diferença, mas eu te garanto que você vai pagar com o primeiro tratamento o investimento que você fez, com o segundo o insumo, com o terceiro é lucro puro. Isso pode acontecer no primeiro dia, em um único dia. Então, presta atenção que isso é muito importante, ganhar mais e ter mais segurança. Olha aí, nesse slide que nós percebemos, que você para ficar 1 hora, 40 minutos, 50 minutos para fazer um atendimento, e se for atendimento com ozônio, esse procedimento ele vai levar de 5 a 15 minutos. Aqui eu botei 10, porque você tem que cumprimentar a pessoa, ela tem que se posicionar, tal, então 10 a 15 minutos. A pessoa de idade não se posiciona em 5, 10 minutos, ela leva mais tempo. Então é adequado, customizado, cada caso, uma situação mais. 15 minutos, 20 minutos, você concluiu. Você pode fazer o atendimento 3 por hora. Enquanto as outras técnicas, no máximo, você consegue fazer 1 ou 1,5 por hora. A segurança, a margem do risco é esse, muito baixo. As contraindicações, por exemplo, da carboxiterapia, que o ozônio não tem, são muitas, são várias aqui. Então, qualquer coisa na grávida, ele apresenta um risco de toxicidade. E eu não posso falar mal de nenhuma técnica, mas eu quero lembrar que, quimicamente, a molécula, depois que ela for dissolvida, o carbox tem um traço de carbono. O ozônio são 3 átomos de oxigênio, não tem traço, não tem resíduo, não tem nada. É pura energia e oxigênio. Então, ele tem uma eficiência diferente. As doenças metabólicas descompensadas não podem, então diabético nenhum pode. Descompensado, lógico. Pacientes hipertensos, descompensados, paciente com imunodepressão, epilético, hemofilia, vários distúrbios, vários problemas do sangue, o carbox vai complicar. Tá? Qualquer propensão a má cicatrização ou hipertrofia de pele, queloide, essa complicação toda que ninguém quer ter, botar a mão para piorar, ninguém quer ter. Fragilidade capilar ou uso de alguma medicação pode realmente ocorrência. Então, não temos riscos de associar a técnica de ozônio com absolutamente nada. Aqui do outro lado, vocês veem a ozonoterapia apresentando o mínimo de riscos específicos. Outra técnica que é a criofrequência. Criofrequência, se tiver marca-passo, não pode nada elétrico. Se tiver câncer, pode
crescer, aumentar, estimular a vascularização do negócio, piorar. Se estiver grávida para perder o filho. Não pode com implante de nada, não pode com dermatite, papilé, cheio de dificuldade. Não é legal. Patologia descompensada. Qualquer pessoa está descompensada, você vai saber que ela está descompensada. Se você for médico, tiver de olho no paciente. Médico de olho no paciente. Criolipólise. Alguém já fez criolipólise? Minha irmã usa, tem na clínica dela, né, minha irmã? Uma beleza, tá lá o equipamento. Parado, tá lá o equipamento parado. Fazer ozônio lá vai girar diferente. Recado aí para minha irmã também. Criolipólise. Você vai tiver uma feridinha, um cisquinho diabético com um pelinho inflamado, seu criolipólise vai ficar vira intercorrência. Intercorrência ninguém quer. Dermatite ou coceira, ou a pessoa tomou um negócio, nem sabe que tem uma reação alérgica, vai lá, tem um problema em cabine com isso, que você não sabe que ela tomou, que ela não lembra que tomou, ela não relata que tomou. Ninguém fica lá. Todo mundo toma remédio sem prescrição e não conta para os outros. Vão lembrar isso. Gestante, câncer. Melhor não botar mão com câncer, com ozônio, melhora a imunoresistência, melhora alguns tumores são tratados e o tumor se reduz ao tratar com câncer. Eu não tenho tanto essa prática, mas está nos estudos, tem papers falando disso, tem jornais científicos, revistas científicas mostrando tais estudos. Não tenho essa prática, não tenho essa experiência. Outro slidezinho aqui. Quanto você vai gastar para comprar o equipamento? É bom lembrar que não temos nenhum vínculo com marcas, ou eu uso equipamentos de 2 marcas, e ótimos equipamentos, eu acho que todo equipamento é bom. O que pode acontecer é o mau uso do profissional, o profissional tem que estar consciente de como funciona e para que serve, porque os equipamentos todos são excelentes, todos geram ozônio e o ozônio por excelência, por si é excelente. Mas vamos lá, você gasta R$ 1.300, R$ 1.500 para comprar uma máquina simples de ozonioterapia, e de Carbox começa com 5, mais de 5 mil. Criofrequência com mais de 20 mil. E criolipólise está aí 30, 50 mil reais. Então, é um investimento mais alto com os outros equipamentos. Esse equipamento de início, você não tem tanto necessidade de investir, de gastar com isso. O tempo de aplicação se reduz para 1/4 de hora, 1/3 de hora, 20 minutos, está excelente. Enquanto o outro é no mínimo 40 minutos, dá o dobro no mínimo do tempo. A criofrequência e criolipólise não se compara. Muito tempo, pouca eficiência, pouco resultado. Não posso falar mal das técnicas, vamos promover a ozonioterapia apenas. Valor por sessão. O ozônio pode se tornar muito acessível, muito rápido, muito prático. Isso que é a parte mais legal. Mesmo quem tenha menor poder de aquisição, menor condição mais remota, vai ter acesso. E logo vocês vão poder estar fazendo essa operação, fazer esse atendimento credenciado ao SUS. Isso é interessante. Isso tudo vocês vão ter no decorrer do curso. Rentabilidade por hora. A gente coloca aqui R$1.920, quer dizer, quase R$2.000 por hora, enquanto as outras você alcança R$500, R$533, R$428 e R$475, respectivamente, para a criolipólise. Não tem comparação. Não tem comparação. O slide fala por si, vocês podem observar. Agora vamos para a aula prática, vocês vão ver como funciona. Procedimento simples, prático, mas sempre a necessidade de alguns cuidados. Primeiro cuidado, ventilação na sala. Segundo cuidado, asepsia, prossepsia e descarte de materiais pérfuro-cortantes e infecto-contagiosos. Esse é um cuidado que vocês vão ter que ter. Caixinha amarela para jogar agulha, quem for fazer injetável. Quem for fazer só retal, só banho de ozônio, não precisa se preocupar com isso. Mas luva na mão, máscara, igual eu estou aí na foto, cheio de TTT. Não posso correr riscos e não posso submeter as pessoas a risco, e vocês muito menos. Ninguém quer isso. Vamos lá com segurança, seriedade. Insumos que você vai precisar para a ozonioterapia. Luva de procedimento, agulhas intradérmicas, as agulhas vão ter especificações delas, mais fininha, um pouquinho maiorzinha, um pouquinho mais longa, todas intradérmicas, agulhas finas. Luva de procedimento, máscara de procedimento.
toca na cabeça quem tem cabelo, quem não tem cabelo toca na cabeça do mesmo jeito. Tá? O processo é simples, extremamente seguro. A gente precisa que o ambiente esteja circulação de ar constante, então ar-condicionado ligado, abertura no teto, entra ar lá, sai por aqui, circulação constante. Essas duas regras de segurança. Luva de procedimento e asepsia, isso todos devem saber fazer, mas é bom falar. Eu só faço asepsia com peróxido de hidrogênio. Então vamos passar um pouquinho de peróxido, limpar a pele dele. E mesoterapia em gordura localizada. O que nós vamos fazer para manter uma margem de segurança é fazer a aplicação em uma área não muito grande, em uma técnica bem conhecida chamada que eu costumo chamar de 222 ou 333 ou 555. Quer dizer, a cada 2 centímetros ou a cada 3 centímetros ou a cada 5 centímetros eu aplico 2 ml ou 3 ml ou 5 ml, assim sucessivamente. Então eu vou fazer a técnica de a cada 3 centímetros, eu vou aplicar 3 centímetros cúbicos de ozônio nessa região aqui. Então, traça os quadrantes e eu aplico nos quadradinhos aqui. Traça os quadrantes e aplicamos na gordurinha, que é pouquinho e vai ter resultado bem rápido. Peróxido de hidrogênio, 10 volumes, gase. Não usa algodão, não utiliza esse algodão gase para evitar que solte fibras. Então é uma asepsia simples. No espaço. Vale dizer que a asepsia com peróxido de hidrogênio é mais eficiente do que do álcool 70. E aí eu faço uma prega e vou aproximadamente 3 centímetros, aproximadamente mais 3, e eu uso uma seringa de 60 porque minha mão é grande e eu tenho uma envergadura que permite. Aqui está a seringa, eu usei 40, um pouco mais dos 3 centímetros, um pouquinho mais por ponto. Usei 30 centímetros em 6 pontos. Então agora eu vou pegar uma seringa menor para vocês verem a aplicabilidade com uma seringa menor, uma seringa de 20, que é mais fácil de empunhar. E eu vou fazer um agulhamento oblíquo aqui a pele, eu dobro, inclino um pouco a agulha, injeto, faço um pouquinho retroinjeção, injeto e faço um pouquinho retroinjeção. Vocês veem que não retorna sangue, não nada, é uma agulhinha muito fininha. Agora eu falei, retornou uma gotícula ali. E essa parte aqui eu acho que já está, fazer um pouquinho mais desse lado. Do outro lado foi um pouquinho mais. E imediatamente quando eu dobro essa prega de gordura, eu sinto, vocês podem ver o gás ali, eu sinto ele rompendo os adipócitos e fazendo a quebra tão desejada da camada de gordura. Eu vou acabar com esse outro centímetro, 4, 5 centímetros aqui, mais um aqui, onde tem menos gordura. O pontinho pode retornar um pouquinho de sangue. Há pacientes que não gostam de ver sangue. Eu já pressiono um pouquinho, manipulo um pouco esse tecido, ele já espalha e também não tem muito desconforto. Importantíssimo se for drenado, logo após fazer uma drenagem. Agora um pouquinho mais aqui nas laterais, por esse lado primeiro. Essa gordurinha comum acumular na época de fim de ano e festas. Então nós vamos aplicar assim, cuidando, se puder observar que onde passa o trajeto do vaso, vamos desviar o trajeto do vaso. E acho que esse lado tá bom, então vamos lá. Essa seringa tem 60, a outra tinha 20, já aplicamos um pouco mais de 60. O volume máximo para mesoterapia,
Vamos procurar nos conter aí aos 70, 90 ml para termos um bom resultado e não apresente muito desconforto a ele. Vou fazer um pouquinho mais desse lado, um pouquinho mais desse lado. Nós estamos indo para mais ou menos chegando aos 90 ml aqui, somado. Margem de segurança e aí, pronto. Bom, estamos de volta. Como vocês viram ali, aquilo era aplicação apenas para gordura localizada, que pode ser feito também para celulite, para estria, e para face, para outras finalidades mais. Rugas, marcas de expressão, acne, dermatite, alopécia, uma infinidade. Para isso eu quero que vocês não saiam daí. Continuem acompanhando, porque isso foi apenas uma amostra. Isso é uma parte do conteúdo. Vocês vão aprender conosco a minha metodologia, como foi desenvolvida, e o diferencial é esse, justo esse. Tratamento rápido, segurança e lucratividade. E aqui vocês podem ver como vai estar distribuído esse conteúdo. História da ozonoterapia e a introdução, as propriedades do ozônio e como a aplicabilidade, margem de segurança. E o mais importante, vocês terão a oportunidade de ter todo o conteúdo à distância e depois vir aqui presencial para poder fazer a sua experiência prática, ambulatorial e sair certificado pela associação com conhecimento teórico e prático, com segurança e aplicabilidade. Lucratividade, segurança e resultado breve. Essa é a diferença do nosso protocolo, esse é o diferencial de você fundir as metodologias. E aqui segue o nosso conteúdo dos módulos teóricos. No primeiro módulo, vocês vão ver a história e a introdução da ozonoterapia. No segundo, as propriedades físico-químicas da ozônio e a geração do ozônio medicinal. No terceiro módulo, vocês vão ver o estresse oxidativo e bases da ação antioxidante do ozônio. No quarto módulo, nós vamos ver as ações biológicas do ozônio no organismo e sua toxicidade. No quinto módulo, vocês vão conhecer o mecanismo e as vias de aplicação, potenciais efeitos adversos e as contraindicações da ozonoterapia. No sexto módulo, vamos aprender sobre água ozonizada. No sétimo, óleo ozonizado. No oitavo, vias de aplicação. No nono módulo, aspectos legais e éticos da ozonoterapia. E no décimo módulo, o manuseio do equipamento. Depois, nas aulas práticas, vocês vão ter rugas e linhas de expressão. Vamos começar pela face. No segundo módulo, flacidez da pele. No terceiro, estrias. No quarto módulo, nós vamos ver varizes. A varize é bem interessante. Quinto módulo, gordura localizada. A mulher quase não se interessa por gordura localizada. É uma maravilha. No sexto módulo, emagrecimento e perca de gordura. Também quase não interessa para ninguém. E no sétimo módulo, banheira com ozônio, que é uma delícia, a parte mais fácil, aí começa a ficar simples o conteúdo. E por último, celulite. E o que é módulo teórico, o que é módulo prático, para que serve? E como é que funciona isso? A coisa é simples. A gente vai mandar para vocês vão acessar módulo a módulo, um vasto conteúdo, um vasto conhecimento da técnica, da metodologia. As aulas práticas vão permitir entender como isso acontece, como é feito na prática, em cabine, em consultório, na maca, o que vai ser feito. Vocês vão poder ver e aprender tudo ou quase tudo sobre isso na estética. E tudo realmente vocês vão aprender a hora que vocês estiverem aqui, presencialmente, fazendo uso do laboratório, fazendo uso do ambulatório,
atendendo os modelos e fazendo a prática em pessoas que têm as necessidades comuns que todos temos e que sua clientela tem, para depois disso termos aquela esperada certificação. Todos serão certificados e habilitados ao uso, manipulação, aplicação do ozônio como terapeutas, e na sua vida pessoal, na sua vida doméstica, você também vai cuidar melhor de algumas coisas e aprender a levar o ozônio para o seu uso doméstico, que é um módulo que não tem aqui, é um conteúdo que não tem módulo, mas que eu vou estar falando sempre, porque trata-se das nossas vidas. Muito bem? O módulo prático, como eu já disse, ele vai resolver o seu entendimento de como fisicamente a coisa é feita. Nosso curso é 100% online, você vai ter suporte em WhatsApp, qualquer dúvida vai estar monitorando e dando supervisão dessa prática. Depois, durante a prática, vocês vão ter sim supervisão e suporte. Teremos 2 módulos, vamos disponibilizar 2 módulos por semana, e a certificação que todos precisamos. Bioimpressão. Bioimpressão é o que vai revolucionar a medicina, o mercado, a vida da humanidade. E dos pets e dos vets também, porque os bichinhos vão entrar nessa antes que os seres humanos. Eles já têm esse benefício. Bioimpressão 3D de pele. Isso é uma tecnologia avançadíssima, genuinamente brasileira, que vocês vão ter acesso comprando a nossa primeira aula. Você ganha uma de bioimpressão, e nós vamos também mandar um videozinho para você entender um pouco mais sobre a bioimpressão. Já vai entrar na sua tela agora. Eu percebi já que a pele ficou mais macia, mais clara, e agora eu sinto que ela está mais sensível, ela está mais hidratada, sinto ela até mais firme um pouco, né, aqui na bochecha. Então, aqui, olha, só bônus, é só presente para vocês. Você compra a pele de suas funções e ganha de bioimpressão. Pô, os dois ganham, que é isso, né? Marmelada, a diretoria aqui está facilitando muito. A diretoria está facilitando. Então, vocês ganham os dois. Beleza, bônus eu entendi errado. Outro bônus, o kitzinho da esteticista, eles me venderam, isso não me deram. Caramba, vocês são privilegiados. Olha aí, só bônus. Nossa, que delícia. Total em bônus, R$ 1.502,90. Uau. Olha aí. Isso parece nem eu esperava. Entendeu? É só incentivo. Tem mais que bônus, conhecimento. Conhecimento não acaba. Então vamos lá, detalhes aí dos custos. Formação avançada em ozônio estética, com o meu método, usando acupuntura, online, você vai pagar de R$ 1.497 apenas R$ 997, ou 12 de R$ 97,14. Esse curso certifica para procedimentos não invasivos. Tá bem? E o curso presencial, de R$ 4.997, ele baixou para R$ 3.500. Esse preço é preço bem velho, bem antigo. Ou 12 de R$ 375. Esse curso, sim, você vai aprender a fazer os procedimentos invasivos, e esse, sim, te certifica a praticar procedimentos invasivos. Positivo. Nos 2 cursos você vai aprender. Só que só um certifica para invasão, o outro não certifica para invasão, para técnica invasiva. Técnica invasiva apenas presencial, porque tem que aprender a fazer, botar a mão e segurança para todos. E outra coisa interessante é que se você fizer o online e depois quiser fazer o presencial, o valor que você investiu no online vai ser deduzido, abatido no curso presencial. Então você paga lá os 997 online e depois isso é descontado dos 3.500 ou
da forma que seja, ele vai ser abatido. Então, a certificação para invasão é apenas presencial e, ademais, você pode fazer não invasivo. Garantia incondicional por 30 dias. Então, atendendo a solicitação, criamos esse curso online. Não percam tempo, matriculem-se já. As vagas são limitadas. A segunda turma não terão os mesmos bônus e benefícios. Os custos serão outros e os bônus apenas para a primeira turma. Acesse no botão abaixo e faça já sua matrícula. Obrigado a todos e não saiam daqui. Bom, e hoje que nós ficamos com vocês até um pouco mais tarde, vocês podem acessar a minha equipe pelo WhatsApp aí embaixo. Clica abaixo e acessa o WhatsApp, estamos à sua disposição.